Bom dia, alunos do sexto ano. Vamos à aula de português. Vamos analisar na prática a pontuação em um texto jornalístico, certo? Tirado do jornal Diário de Pernambuco, ok? Então vamos analisar a pontuação empregada neste texto. O texto é este aqui: a produção da cana-de-açúcar em alta. Esse texto foi retirado do caderno de Economia do dia 4 de agosto de 2020, do jornal Diário de Pernambuco, ok? Então, esse texto tem como título Produção da cana-de-açúcar em alta. E tem como subtítulo o seguinte: custo aumentou devido às pragas e à alta do dólar. Com isso, produtores que se prepararam para a nova safra estão preocupados. E o texto começa dizendo assim: a partir de agosto, as usinas pernambucanas começam a nova safra. Neste cenário de iminente volta à moagem, boa parte dos trabalhadores deparou-se com um problema: o aumento do custo da produção da cana-de-açúcar devido às pragas e à alta do dólar. Com constantes variações mensais, em julho a tonelada alcançou seu maior valor até este ano, chegando a R$ 103,57. Os custos de produção do período, entretanto, ficaram em R$ 131,93. O combate às pragas aumenta em cerca de 4% o custo do produtor. Em alguns casos, a pulverização ainda precisa ser feita por via aérea, detalha o presidente da Associação de Fornecedores de Cana de Pernambuco, a AFSP, Alexandre Andrade Lima. Fertilizante, defensivos agrícolas e afins aumentaram cerca de 10%. A situação só não é pior, segundo Alexandre, porque o preço do dólar favorece a exportação de açúcar. O produtor Vigílio Pacífico relata que, ao aumentar a produtividade e baixar os custos, a aposta tem sido em tecnologia e plantação com baixa densidade de mudas. Ele complementa que o custo da produção no Nordeste ainda é diverso da praticada no Centro-Sul, devido à diferença da topografia. A nossa é ondulada e mais difícil de mecanizar, afirma. O presidente da Sindarçúcar, Renato Cunha, defende a importância da subvenção como instrumento de competitividade. É necessário a continuidade das lavouras e é preciso um calendário para trabalhadores independentes e fornecedores, opina. A última subvenção foi concedida em 2013. Então, vocês observam aqui essa reportagem falando sobre o aumento do custo da produção da cana-de-açúcar, certo? Aqui ao lado a gente tem a foto ilustrando, né, um cortador de cana aqui cortando, certo? E a legenda diz: em Pernambuco, o período de moagem começa este mês. Esse texto tem um pouco de proximidade da nossa realidade, né? Mas ele é voltado mais para os produtores, para os usineiros, certo? E o tema desse texto é exatamente o custo de produção da cana-de-açúcar, né? Eles estão falando aqui que o custo da produção está maior do que o preço da cana, quer dizer, se tornando quase inviável para eles, certo? Então, vamos observar aqui, isso aqui é uma reportagem, né, sobre o custo de produção. Aqui, essa parte aqui que a gente chama de olho da reportagem é uma frase interessante do texto que eles destacam, né, e botam no meio do texto, separado por barras.
Isso aqui é o que ele chama de olho. Aqui é o título, como a gente pode ver. Logo abaixo tem o subtítulo. Essa é a estrutura dos textos jornalísticos, certo? O título, que se chama de manchete, embaixo subtítulo. O subtítulo explica mais o que foi dito no título. E aqui começa de fato a reportagem. Mas como o problema da gente não é analisar o texto em outro sentido que não seja a pontuação, então vamos focalizar na pontuação. Esse texto foi escrito por Patrícia Monteiro, certo? Especial para o Diário de Pernambuco. Aqui é o endereço de e-mail dela, que ela provavelmente através desse e-mail ela enviou o texto para o jornal, certo? E ela começa dizendo assim: a partir de agosto, as usinas pernambucanas começam uma nova safra. Observe o uso da vírgula aqui. Por que foi utilizado o vírgula? A vírgula foi utilizada aqui porque há uma pausa, certo? Eu não digo a partir de agosto as usinas, eu digo a partir de agosto as usinas pernambucanas começam uma nova safra. Ponto. Por que o ponto final? Porque ela parou uma frase e vai iniciar outra. Ela não terminou ainda a ideia principal, que está em todo o parágrafo, mas terminou uma frase e vai iniciar outra, certo? Ela diz que a partir de agosto as usinas pernambucanas começam, né, a nova safra, e prossegue dizendo: neste cenário de iminente volta à moagem, olha, iminente quer dizer o quê? Uma coisa que vai acontecer, inevitável, né? Vai acontecer inevitavelmente, certo? A volta da moagem. Outra vírgula, tá vendo? Olha, neste cenário de iminente volta à moagem, boa parte dos trabalhadores, veja que tem uma pausa aqui, por isso que ela utilizou a vírgula. Boa parte dos trabalhadores deparou-se com um problema. E ela botou 2 pontos. Por que colocou 2 pontos aqui? Porque, como eu disse a vocês, os 2 pontos, eles vão, certo, indicar que vai ser esclarecido um termo antes. Sem problema. Que problema é esse? A autora explica depois de 2 pontos, certo? Quando ele fala aqui de trabalhadores, eles não estão se referindo propriamente aos trabalhadores que trabalham na cana, e sim aos proprietários, certo? Da lavoura, os proprietários das usinas e os produtores de cana, certo? Então ele diz aqui, ó, deparou-se com um problema. Que problema é esse? O aumento do custo da produção da cana-de-açúcar devido às pragas e à alta do dólar. Tá vendo? Então ele explicou qual é o problema, o aumento do custo de produção causado pelas pragas, que tem que colocar mais defensivos agrícolas, né? E a alta do dólar. Por que a alta do dólar? Porque eles vão comprar produtos, certo? Que vêm do exterior e esses produtos estão mais caros, certo? Estão mais caros. Então, a alta do dólar vai fazer com que as pessoas comprem esse produto no preço mais caro, né? Como defensivos, como fertilizantes, certo? Então, ele explicou aqui o problema, por isso 2 pontos. Parou aqui na parte que ele queria dizer, vai dizer outra parte, por isso ponto final, tá vendo? Com constantes variações mensais, em junho a tonelada alcançou seu maior valor este ano. Observe que aqui tem uma pausa. Com constantes variações mensais, em julho, ó, vai destacar aqui uma data, né? um período. Em julho, a tonelada alcançou seu maior valor este ano, chegando a R$ 103,57. Tá vendo? Ponto. Aqui também cobre uma vírgula, porque ele diz: a tonelada alcançou o seu maior valor este ano. Aí ele vai dizer que valor é esse. É claro que tem uma pausazinha aqui, né? Que valor é esse? Chegando a R$ 103,00, certo? Aí que continua. Os custos de produção no período, entretanto, ficaram R$ 131,93, certo? R$ 131,93. Ele quer dizer o quê? O maior preço da cana foi 103 e os custos de produção R$ 131, certo? Aproximadamente R$ 131. Então veja só aí
o prejuízo deles, né? Se para produzir está gastando mais do que para vender, é problema, certo? Então é isso que ele quer dizer. Foi colocado aqui o ponto porque ele terminou a frase. Vai iniciar outro parágrafo. Nos textos jornalísticos, geralmente o primeiro parágrafo é um resumo. A partir do segundo, começa a detalhar o tema, o assunto, de forma mais minuciosa, ok? Então, ó, tanto nas reportagens quanto nas notícias, certo? Então, observe, aqui começa outro parágrafo e aqui nós nos deparamos com as aspas. Aspas nos indicam que é fala de alguém, certo? É fala de alguém. Nos textos jornalísticos, a fala de alguém geralmente vem através de aspas. Alguém falou aqui dizendo o seguinte: o combate às pragas aumenta em cerca de 4% o custo do produtor. Em alguns casos, a pulverização ainda precisa ser feita por via aérea, detalha o presidente da Associação de Fornecedores de Cana de Pernambuco, Alexandre Andrade Lima. Então veja que aqui é esse camarada que está falando, certo? E logo em seguida o autor do texto diz de quem é a fala, tá vendo? Detalha o presidente da associação dos fornecedores. Por isso que ele coloca aqui uma vírgula e quando termina a fala da pessoa que está sendo entrevistada, né, certo? Ele fecha as aspas, vírgula e diz de quem é a fala, indica de quem é a fala, ok? Aqui no olho já foi dito, é uma frase que está aqui, ó, certo? Então, e ele continua aqui, ó. Fertilizantes defensivos agrícolas e afins aumentam cerca de 10%. Certo? Ó, vírgula. Por que tem vírgula aqui? Porque ó, fertilizantes defensivos agrícolas, veja que é uma enumeração de itens, certo? Ó, defensivos, ou melhor, fertilizantes defensivos agrícolas e afins aumentam cerca de 10%. Ponto inicial, outra parte do que ele quer dizer. A situação só não é pior, segundo Alexandre, porque o preço do dólar favorece a exportação do açúcar. Veja o que ele diz aqui. Ó. A situação só não é pior, segundo Alexandre. Então, veja que a expressão segundo Alexandre é uma expressão explicativa, certo? Ele quer deixar claro quem é que disse isso, certo? Segundo Alexandre. Aqui quem está falando é a jornalista, a pessoa que fez a reportagem, mas ela intercala aqui, através de vírgula, uma explicação dizendo quem foi que disse isso. Segundo Alexandre, né, que a gente viu aqui, que é o presidente da Associação de Fornecedores. Ó, segundo Alexandre, porque o preço do dólar favorece a exportação do açúcar. Quer dizer, o dólar alto, quando eles vão exportar o açúcar, aí também aí se torna caro, né? Eles vão vender esse açúcar mais caro. Ele disse que a situação só não é pior por causa disso. Porque o aumento do dólar tanto aumenta os custos, mas também aumenta um pouco o preço do açúcar ao exportar. Ok? Aí ele continua aqui, ó. Ponto, né? Terminou o parágrafo, inicia outra. O produtor Vigílio Pacífico relata que, ó, o produtor Vigílio Pacífico relata que, então observe, relata que ela botou entre vírgulas, certo? E a gente sabe também que o uso da pontuação depende muito da maneira que a pessoa quer falar, certo? Dependendo da maneira que a pessoa quer falar, ele pode utilizar uma vírgula no canto que outra pessoa não colocaria. Então ela diz aqui, o produtor Vigílio Pacífico relata que, tá vendo? Para aumentar a produtividade e baixar os custos, a proposta tem sido em tecnologia e plantação com baixa densidade de mudas, tá vendo? Para aumentar a produtividade e baixar os custos, tá vendo? Observe que quando eu falo, eu dou uma pausa aqui, né? Para aumentar a produtividade e baixar os custos, a aposta tem sido em tecnologia e plantação com baixa densidade. Ponto. Certo? Vai dizer outra coisa, tá vendo? Ele complementa que o custo de produção no Nordeste ainda
é diverso do praticado no Centro-Sul, devido à diferença de topologia. Observe que não teve nenhuma pausa aqui, ó. Não teve nenhuma pausa na fala, então não teve vírgula, e ele terminou aqui a frase. Ele diz nessa parte que, para aumentar a produtividade e baixar o custo, eles apostam em tecnologia, quer dizer, botando máquinas, né? Colocando máquinas, paga menos pessoas, e isso faz com que eles diminuam o custo, certo? E ele complementa que o custo de produção no Nordeste ainda é diverso da prática do Centro-Sul, devido às diferenças de topografia. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Que aqui no Nordeste o relevo é muito acidentado, certo? E eles não podem utilizar o maquinário para diminuir ainda mais. Diferente do Centro-Sul. Lá no Sul, né, no Centro-Sul e no Sul, eles utilizam, aliás, mais no Centro-Sul, né, eles utilizam mais a mão de obra mecanizada por causa do relevo que é mais plano por lá, certo? Eu digo que a nossa é ondulada e mais difícil de mecanizar. O que é mecanizar? Utilizar máquinas, certo? Afirma. Observe que aqui a fala da pessoa, a nossa, é ondulada e é mais difícil de mecanizar. Aqui a fala desse produtor, que a jornalista transcreve tal qual ele pronunciou, ok? E temos aqui o último parágrafo, que diz o seguinte: o presidente do Sindaçuca, Renato Cunha, defende a importância da subvenção como instrumento de competitividade. Observe que tem uma vírgulazinha aqui, porque ele diz, ó, o presidente do Sindaçuca, Renato Cunha, uma vírgula não, duas, né? Ele intercala o nome do presidente do Sindaçuca, né? Ele intercala aqui explicando. Então, quando ele coloca essa expressão intercalada no meio da frase, ele tem que separar por vírgula, aquilo que eu falei para vocês, né, na aula, né? A expressão intercalada com o intuito de explicar, ela vem entre vírgulas, certo? Porque se ele não quisesse botar isso aí, ele diria simplesmente o seguinte, ó, o presidente do Sindaçuca defende a importância, veja, certo? Mas ela sentiu a necessidade de colocar esse termo para ficar bem claro o texto. O presidente do Sindaçuca, Renato Cunha, defende a importância da subvenção como instrumento de competitividade. O que é subvenção? São subsídios que o governo pode, os bancos, né, e o governo pode ceder para os produtores. Ponto, né? Terminou a frase, ela vai iniciar outra aqui, ó. A gente já sabe que é a fala de personagem porque inicia com aspas, certo? Ó. É necessária a continuidade das lavouras e é preciso um calendário para trabalhadores independentes e fornecedores. Opina. Quem é que opina aqui? Então, essa fala é referente a esse camarada aqui, Renato Cunha, certo? E a autora do texto, né, a jornalista, ela termina dizendo opina. Opina por quê? É ele que está dando a opinião, certo? A única subvenção foi a concedida em 2013. Então, eles tiveram auxílio aí de bancos e governos, né, na produção em 2013. É a última vez que tiveram, segundo o texto. Ok, gente? Então, tá aí, olha. Vocês viram aí na prática, né, o uso da vírgula, o uso do ponto final, o uso dos dois pontos e o uso das aspas, certo? Então, deu pra gente aí ver na prática como é que se utiliza a pontuação, ok? Então, qualquer coisa pergunte lá no grupo, certo? E um bom dia para vocês e até a próxima.